mas tu saberás depois. Amém? Você pode tomar o seu assento em nome de Jesus? O Senhor tem colocado essa palavra no meu coração, enquanto eu estava ouvindo os louvores. Porque às vezes nós não entendemos o que acontece. Às vezes nós não entendemos o que está se passando. Mas este texto aqui, ele deixa bem claro, deixa demonstrado bem claro, a característica do líder que nós temos, chamado Jesus Cristo Nazareno. E interessante é que tudo que Jesus fazia, todas as coisas que ele realizava, elas sempre tinham um propósito, sempre tinham um objetivo. Tudo quanto Jesus falava, os lugares por onde ele passava, quando ele se detinha por algum tempo maior em tal lugar, ele sempre tinha uma finalidade. Ele sempre tinha uma lição a deixar. E este texto aqui, ele me deixou intrigado, porque Jesus disse para os discípulos: o que eu faço hoje tu não entende, mas depois tu vai entender. E realmente, à medida que o tempo vai passando e você vai aprendendo as coisas, vai tendo percepção das coisas, você acaba entendendo que todas as coisas que acontecem, tudo quanto nós passamos, tudo quanto nós fizemos, ou deixamos de fazer, tem um significado, tem um porquê, tem um objetivo, tem uma finalidade. E então, eu vendo Jesus aqui, esse texto, ele fala quando Jesus, ele se dispõe a lavar os discípulos, lavar os pés, mais especificamente dos discípulos, momentos antes dele começar todo o seu processo de sacrifícios, Jesus, ele tira um tempo para lavar os pés dos discípulos. E lavando ele os pés dos discípulos, o apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro achou estranho aquilo. E em outras palavras, o apóstolo Pedro diz: para que isso? Para que fazer isso? Com os olhos naturais, se você olhar, algumas pessoas diriam assim: que bobagem é essa? Ou porque não diria: que frescura é essa? Lavar os pés do outro, se ele não é nenhum deficiente, nenhuma pessoa com alguma necessidade. Para que lavar os pés? Assim como tem pessoas que dizem: para que tomar banho? Tem pessoas que não gostam de tomar banho, então elas às vezes usam essa expressão: para que tomar banho? Mas aqui Jesus diz: o que eu estou fazendo agora tu não entende, tu vai entender depois. E aí o Senhor me chamou a atenção em alguns textos da Bíblia Sagrada, que às vezes algumas atitudes, alguns gestos, alguns posicionamentos, algumas coisas que nós fazemos, na hora você não entende por que é que faz, mas depois disso vai trazer um resultado futuro. E aí então, eu me lembrei que na Bíblia Sagrada, lá no livro do Gênesis, está sentado, no capítulo de número 18 e seguintes, está sentado Abraão na porta de sua casa. E enquanto Abraão está sentado à porta de sua casa, a Bíblia diz que o sol se esquentou o dia, e Abraão, ele levanta a sua cabeça, e quando ele levanta a sua cabeça, ele olha, e ele vê 3 homens vindo a caminho. E quando aqueles homens vêm a caminho, Abraão levanta sobre seus pés e vai ao encontro deles. E Abraão pega e diz para ele assim: permitam-me constranger vocês a parar um pouquinho na jornada, porque o dia está quente,
e venham até a minha casa, ou fiquem debaixo de uma árvore. Eu dou uma água para vocês lavar, para vocês recobrar o ânimo, e eu farei um alimento para vocês, e depois, se vocês quiserem, sigam viagem. Abraão fez algo instintivo, foi espontaneidade. Típico seu, ele não, de repente naquele momento ele não entendeu o que ele estava fazendo, mas ele sentiu o desejo de ajudar aquelas pessoas, aqueles 3 homens. E a Bíblia diz que aqueles homens, aceitando o convite de Abraão, eles sentaram debaixo de uma árvore. Abraão foi aos seus criados e mandou que preparasse um animal, preparou ali o pão, bebida e comeram. E enquanto eles estavam ali saciando-se, a Bíblia diz que eles começaram a conversar com Abraão. E eu não sei por quanto tempo eles se detiveram na casa de Abraão. Mas de repente um homem levanta a sua cabeça e diz para Abraão: olha, daqui a 1 ano, segundo o ciclo da vida, a tua mulher vai abraçar uma criança. E quando Abraão recebe esta palavra, ele absorve, toma posse daquela palavra. Abraão, já na sua idade avançada. Mas Sara, sua esposa, que estava atrás dele no seu quarto, ela riu-se. E aí então o homem olha para Abraão e diz: por que riu-se tua esposa? Aí Sara responde: eu não me ri. Ele diz: não, tu riu. E então daqui 1 ano, nasce uma semente, Abraão. E eu achei interessante que Abraão, naquele gesto tão instintivo, ele acabou trazendo para ele uma bênção que ele há muito desejava. Tão somente por oferecer um pedaço de carne, um pouquinho de pão e um pouco de água para uns forasteiros que estavam passando. Quem sabe naquela hora ele não entendeu o que aconteceu, mas aquele era o momento da bênção de Deus sobre a sua vida. Aquele era o momento de Deus abençoar a vida de Abraão, porque Deus poderia ter feito de outra forma. Deus conversava com Abraão face a face. Deus visitava Abraão diariamente. Abraão fazia sacrifícios e o Senhor conversava com ele. Porque Deus não trouxe uma revelação para Abraão dizendo: olha, daqui a 1 ano tu vais ter um filho. Porque Deus não enviou um mensageiro dizendo: olha, Abraão, eu vim aqui da parte do Senhor te trazer uma mensagem. Não. Abraão, sentado na porta de sua casa, ele levanta os seus olhos e vê aqueles homens vindo. Às vezes na hora você não entende o que está acontecendo. E aqui eu percebo que não é para nós entender, mas é sim para nós perceber e ver que as coisas, elas acontecem em nossa vida de forma inesperada. Quando você não espera, as coisas vêm. Quando você não imagina, as coisas acontecem. Quando você, com sua mente, começa a dizer: olha, realmente não tem mais saída, não tem mais solução, daqui não vai acontecer mais nada, quando vem te surpreende. Porque é assim que Deus faz. Os meios que Deus utiliza são meios estranhos. Aí Deus chega para Abraão e diz assim: olha, os teus descendentes vão ficar 430 anos cativos, retidos, oprimidos, assolados, maltratados por um dinasta. Mas depois desse tempo, eu vou libertá-los. Para que Deus falar isso 400 anos antes? Se Abraão não estaria vivo? Por que Deus fala isso com tanta antecedência? Por que Deus demonstra com tanta clareza, com tanta precisão que vai acontecer? Abraão desce a sepultura, Isaac desce a sepultura, Jacó desce a sepultura. Mas a promessa está de pé. Será que Deus tem prazer em nos atrelar ao tempo? Deus, Ele quer deixar demonstrado para nós que Ele tem tudo no controle de suas mãos. E que não é para nós entendermos o tempo.
Não é para nós desvendarmos o tempo. Não é para nós, como é que se diz? Buscar as revelações acerca do tempo. Não é para nós descobrir as minúcias daquilo que Deus tem revelado, os segredos de Deus. Porque os segredos que Deus quer revelar, Ele revela. Deus, quando Ele quer mostrar algo, Ele mostra. Ele vislumbra de uma forma extraordinária e você começa a entender o que você jamais entenderia. Porque Ele faz quando Ele quer. Mas Deus quer deixar demonstrado que o que tu não entende hoje não tem problema. Quando Deus fala contigo, quando Deus te mostra algo, se você não entende, este não é o problema. O que eu faço hoje tu não entendes, mas depois tu vai entender. Em nossa vida acontecem algumas situações, que depois que elas acontecem, que nós vamos perceber, mas olha, tem situações que nós nos colocamos, eu não sei se aconteceu com você, comigo acontece com muita frequência, de às vezes eu ser colocado em uma situação, e quando eu já estou na situação, eu percebo que Deus já havia mostrado em sonho, eu não tinha entendido, ou Deus havia falado em revelação, eu não tinha entendido o que era, mas naquele momento as coisas são aclareadas e nós entendemos, porque não é para nós entender, não é para nós saber, porque o nosso Deus, queridos, se Ele fosse desvendável, Ele não seria Deus. Se você conseguisse entender a mente de Deus, Ele não seria Deus. O salmo que eu li, o salmo 24 diz: dele a terra e a sua plenitude, tudo está com Ele. Aí está sentado uma mulher junto com seu esposo, tomando um chimarrão, comendo alguma coisa, e passa um homem uma vez, duas vezes, três vezes, 10 vezes, sei lá quantas vezes Eliseu passou na frente daquela mulher. Só que naquele dia que ele passou ali, ela olhou e disse: vamos fazer uma casinha para aquele homem, um quartinho. Quem sabe depois que ela fez, ela pensou: que necessidade, não estou entendendo o que está acontecendo. Por que necessidade há de fazer um quarto para esse homem? Certas coisas eu não entendo hoje, mas eu vou entender somente depois. As coisas que eu faço hoje, eu só vou entender depois. Aí ela constrói um quarto para Eliseu, Eliseu profetiza sobre a sua vida, e ela tem um filho, até aí tudo tranquilo. O menino cresce, só que passam-se os anos, e vem uma grande crise, uma grande fome, e aquela mulher que era rica perdeu todos os seus bens, segundo Reis capítulo de número 4, e perdendo ela todos os seus bens, um dia está sentado Giazi conversando com o rei, e Giazi está contando a história daquela mulher, de repente aquela mulher aparece ali, e Giazi diz para o rei: sabe quem era a mulher que eu estava falando? É esta aí. E então o rei pergunta: é verdade que Giazi me disse? E a mulher conta toda a história. E de repente o rei diz: olha, manda procurar as propriedades dela e restitui tudo a ela, porque é dela de direito. Ela não entendeu porque ela construiu aquele quartinho para Eliseu, mas Deus sabia que no futuro ela precisaria de uma testemunha ocular que tivesse vivido a sua história, que tivesse visto a sua história, que tivesse presenciado a sua história. E acabaria influenciando a sua vida naquele momento, porque ela tinha uma necessidade. O que eu faço hoje tu não entende, mas tu vais entender depois. Quantos de vocês não entendem por que muitas situações acontecem? Porque você enfrenta muitos problemas com o teu filho, porque você encontra muitos problemas no teu casamento, porque você encontra muitos problemas no teu ministério, porque você encontra muitos problemas familiares, porque você encontra muitos problemas na tua vida sentimental, social, porque você encontra muitos problemas na tua vida. E você busca, você tenta entender o que está acontecendo, o que se passa, você busca a resposta e até mesmo faz propósito de oração perguntando para Deus o que está acontecendo.
Faz propósito de jejum para Deus, perguntando para Deus: Senhor, o que está ocorrendo? E Deus não responde, você não entende. E você diz: eu quero entender o que está acontecendo. Mas você não entende. Porque a Bíblia diz: o que tu não entendes hoje, o que tu não entendes agora que eu estou fazendo, depois tu vai entender. Quanto mais experimentados em situações emblemáticas, quanto mais experimentados em problemas, quanto mais experimentados em situações, mais apto você fica. E Jesus aqui, Ele está demonstrando para os discípulos, numa atitude muito simples, que não importa a posição que você está, não importa o lugar que você ocupa, não importa o quanto você sabe ou o quanto você tem. O que importa é que você tem que estar à disposição de Deus. Você tem que estar à disposição do Senhor, não para entender o que Ele faz, mas para compreender que alguma coisa Ele quer te ensinar, para compreender que em algum lugar Ele quer te levar. E é interessante que a pessoa que questiona Jesus é Pedro. Pedro foi uma das pessoas mais difíceis, um dos discípulos mais difíceis que Jesus teve. Porque Pedro, ele sempre questionava. Porque Pedro não entendia as coisas de imediato. Pedro precisava, como se diz, às vezes pegar no tranco para entender as coisas. Um dia Jesus disse que Pedro ia sofrer, e ele não entendeu porque ele tinha que sofrer. Mas Jesus disse: o que eu faço hoje tu não entende, mas depois tu vai entender. Jesus disse para Pedro: Pedro, eu vou te fazer pescador de homens, não mais pescador de peixes. Pedro na hora não entendeu, mas depois, quando Jesus ressuscitou, que ele estava pescando lá no meio do mar, ele entendeu. Às vezes você não vai entender as coisas na hora, meu irmão. Aquela pergunta: por que Deus me colocou aqui? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando? Você não vai entender na hora. São lições que Deus está te dando, que tu vais aprender ao longo da jornada. Começa a analisar a tua jornada. Comece a analisar a tua caminhada. Comece a olhar para os teus primeiros passos e comece a ver como é que está sendo a sequência. Deus quer te dar projeção. Mas a projeção não é você que se projeta, é Ele que te projeta. Não é você que influencia, é Ele que influencia. Não é você que abre, é Ele que abre. Não é você que cria as oportunidades, é Ele que cria. Por um longo espaço de tempo eu tentei abrir portas, mas até você entender que não é você que abre porta. Então quando você pensa que é você que abre as portas, você corre. E corre. E corre um pouco mais, e com tanta intensidade, ao ponto que você se fadiga. E acaba exaurindo toda a tua juventude, toda a tua energia, e nenhum resultado você alcança. Mas quando Deus, Ele começa a transformar o quadro, quando Ele começa a mudar a situação, você diz: agora eu entendo, que não sou eu que faço, é Deus que faz. A Bíblia nos narra uma história no livro poético de Jó, que ele fez isso, ele exauriu todos os seus esforços. Ele tentou, com toda a sua força, com todo o seu ânimo, com toda a sua dedicação, blindar sua família, proteger os seus bens, guardar a sua vida, guardar o seu ministério. Mas todo o esforço de Jó foi em vão. Todo o seu empenho foi desnecessário. Tudo quanto ele fez foi de nenhuma valia.
Porque quando ele olha para tudo que sucedeu a ele disse: tudo quanto eu temia a mim aconteceu. Porque entendia ele que ele precisava sacrificar, que ele precisava correr, que ele precisava proteger, que ele precisava cuidar, que ele precisava trabalhar, para Deus guardar. E de repente, ele achando que estava fazendo tudo certo, que tinha entendido qual era o propósito, achando que tinha entendido a visão, o diabo chega e diz para Deus: posso provar? E Deus diz: pode provar. E Deus toca em todas as áreas de Jó. E Jó disse: eu vou defender a minha causa, porque eu entendo que sou justo. Eu entendo que eu sou digno. Eu entendo que eu mereço pleitear a minha causa. Mas chegou um momento que Deus disse: aonde tu estava quando eu estabeleci a terra? Aonde tu estavas quando eu formava a criança no ventre da mulher? Aonde tu estava quando eu estendia o céu? E aí Deus começou a inquirir de Jó. E ele entendeu que ele não entendia nada. E ele acabou percebendo que ele não sabia de nada. E ele então pega e diz: Deus, reconheço que eu não sou nada, que eu não sei nada, mas tu sabes de tudo. E ele pega e entrega a sua vida e deixa nas mãos: Senhor, eu não sei o que tu queres fazer. Quem já não disse isso? Deus, eu não sei o que tu quer. Eu não sei o que tu vai fazer. Entrego nas tuas mãos agora. E quando você solta nas mãos de Deus, deixa Deus guiar, o barco pega o rumo. E as coisas começam a fluir. E as coisas começam a acontecer. Por que não dá na tua mão? Porque o que você entende, o que você sabe, você faz. É como um dia, um desembargador chegou para mim e disse: eu já li a Bíblia várias vezes e não consegui entender ela nunca. E eu disse que você nunca vai entender, porque quem explica a Bíblia não é o seu entendimento, o seu intelecto, a sua capacidade cognitiva. Quem ensina para o Senhor a Bíblia é o Espírito Santo. Se o Senhor não deixar o Espírito Santo orientar, você não vai aprender nada. Porque nós achamos que sabemos. Nós achamos que entendemos. Mas Jesus disse: o que eu faço hoje tu não entende, mas amanhã tu vai entender. Daqui uns dias tu vai entender. Daqui alguns meses tu vai entender. Daqui uns anos tu vai entender. Essa semana eu conversava com um casal de pastores. E nós conversando, eles me diziam: bah, Jader, eu me lembro das coisas que tu dizia quando nós conversávamos. E é real. Quando Deus quer fazer as coisas acontecer, se Ele precisar, Ele constrói uma parede, coloca uma porta, te dá a chave e abre ela para te passar. São situações que tu não entende. São coisas que tu não compreende, que vai além da nossa capacidade humana. Vai além do teu poder de interpretar as coisas. Deixa o Senhor te guiar. Deixa o Senhor te conduzir. Mas eu estou fazendo de tudo para guiar a minha família da melhor forma. Estás fazendo de tudo? O que tu estás fazendo? Eu estou educando, eu estou ensinando. Larga ela nas mãos do Senhor. Eu estou fazendo de tudo pelo meu casamento. Larga ele nas mãos do Senhor. Eu estou fazendo de tudo pela minha empresa. Larga nas mãos do Senhor. Coloca nas mãos dele. Deixa ele cuidar, deixa ele administrar. Deixa ele conduzir. Te preocupa em parar para ouvir ele um pouquinho. Tem gente correndo tanto. Tem gente gastando a sua energia de forma desnecessária. Eu nunca me esqueço, eu conversando uma vez com um pregador, há muitos anos atrás, ele me disse: irmão, nós subimos no monte, no Rio de Janeiro, e o monte era alto. E na subida do monte,
o Senhor me disse: tu não vais orar hoje, tu vais te sentar na beira do precipício e vais ficar me ouvindo. E eles estavam num grupo de pastores ali reunidos, e enquanto os outros irmãos foram orar, ele sentou na beira do precipício e disse: Deus, e agora? Fica aí sentado. E ele disse que ficaram por cerca de 1 hora ali. E ele tinha subido o monte porque ele precisava de uma resposta de Deus. E ele disse: Deus, mas eu preciso de uma resposta, e não é sentado que eu vou obter a resposta. Deus disse: fica sentado. E aí acabou a oração, os irmãos: vamos descer o monte. E aí os irmãos disseram para ele assim: pô, cara, subisse o monte com a gente. Enquanto nós estávamos ali nos rasgando, orando e buscando, tu estava sentado, olhando para o horizonte. E ele disse: olha, Deus mandou ficar sentado, olhando para o horizonte. Aí eles disseram: mas não é assim que tu vai receber a tua bênção. Ele disse: olha, se Deus falou que era assim, é assim. Ele disse: irmão, quando eu cheguei em casa, o que eu fui buscar no monte, a resposta estava lá em casa me esperando. Porque às vezes, irmãos, nós temos que entender o que Deus quer que nós façamos. Se nós não entendermos o que Deus quer que nós façamos, se nós dissermos: ah, mas para que isso, Deus? Às vezes Deus quer que você tão somente abra a boca e dê glória. Noutras vezes Deus quer que você cante. Noutras vezes Deus quer que você adore. Noutras vezes Deus quer que você jejue. Noutras vezes Deus quer que você ore. Você não entende nada, mas faça o que Ele pede. Porque quando você faz o que Deus pede, quando você, e mesmo não entendendo, não compreendendo o sentido das coisas, mas você faz o que Deus está te sugestionando, Ele está se dispondo a fazer, você está se colocando na vontade dEle, e Ele vai deliberar a teu respeito. Já aconteceu comigo, de às vezes fazer 7, 10 dias de jejum, e Deus diz: eu quero que tu faça mais 3, mais 5, mas para que se eu já fiz? Mas vamos lá. Já aconteceu de Deus convidar: canta um pouquinho para mim. Mas para que cantar? Eu não sei cantar. Canta um pouquinho. Tu não entende, mas se Deus está te pedindo, Ele está te convidando. O que tu não entende hoje, amanhã vai repercutir na tua vida. O que tu faz hoje vai trazer um resultado para a tua vida no amanhã. Porque Deus não se engana. Deus não erra. Nós erramos. Nós erramos. Eu erro, você erra. Mas Deus não erra. Você erra as dimensões do projeto. Deus não erra as dimensões. Deus erra o número das pessoas, mas Deus não erra, porque Ele sabe. Deus sabe o número do sapato que você calça. Eu sou prova disso, que Ele sabe o número do meu sapato. Ele sabe o número do terno que eu visto, o número da camisa que eu visto. Deus sabe de tudo, do mais simples até o mais complexo, porque Deus nos conhece. Deus te conhece. Então o que você não entende hoje, as situações, o que acontece hoje que te causa confusão na mente. Daniel, a Bíblia diz que ele tentou entender os acontecimentos. E Deus disse: para, Daniel, porque senão tu vais bloquear. Porque senão tu vais surtar, tu vais perder o tino. Não te preocupa com isso. E sabe qual é o maior problema das pessoas? É tentar entender por que ela está passando por isso. O maior problema das pessoas é tentar entender o porquê que estão acontecendo. E por muito tempo na minha vida, eu tentei entender as coisas. Por que eu estou passando? Porque nós ficamos dizendo: o que as pessoas vão dizer a respeito? O que as pessoas vão pensar a respeito?
E o Senhor me ensinou uma coisa. Desde que pensem o que não é verdade a meu respeito, deixa que pense. Desde que pense mentira a meu respeito, deixa que pense. Desde que falem o que não é verdade a meu respeito, deixa que falem. Porque se a minha vida estiver na presença do Senhor, e se eu não concorri para aquilo, se foi Deus que me colocou, é porque Ele sabe. Então eu não tenho que entender, eu não tenho que compreender, eu tenho que ficar tão somente na posição que Ele me chamou, e o resto Ele faz. E o resto Ele move, e assim tem sido. Porque a palavra dEle nos ensina dessa maneira. Os questionamentos, nós deixamos de lado. O que tem que fazer, Senhor? Olhar para frente e deixa as coisas que para trás ficam e vai em direção ao alvo, vai em direção ao propósito, vai em direção àquilo que Deus te chamou, vai em direção àquilo que Ele te vocacionou, porque Ele cumprirá o propósito dEle na tua vida. Amém? Se coloque de pé, por favor. Eu quero entender, eu quero saber. Tem pessoas que fazem propósito de oração para entender, para compreender. Perde tempo, passa fome. Desperdiça um tempo precioso. Se você fez o propósito, Deus não respondeu, é porque Ele não vai te responder, Ele não quer te responder. Se você já tentou abrir a porta 1, 2, 3, 10 vezes e ela não abriu ainda, é porque Deus não quer que ela abra. Já tentasse mover 1, 2, 3, 5, 10 mil vezes, não tenta mover mais, porque Deus não vai fazer nada. Estais há anos tentando desenvolver um ministério, tentando abrir uma porta, não tente. Está perdendo tempo. Não fadiga o teu ministério. Mas eu não entendo, que bom que tu não entende. Às vezes, quando se perde um ente querido, fica fazendo aquela pergunta: por que Deus levou? Eu não entendo por que Deus levou, por que Deus tirou. Hoje tu não entende. Eu não entendo por que eu passei. Eu quero entender por que eu passei. Se tu não entendeu ainda, pode esperar que daqui um pouquinho vai clarear, vai ficar tudo muito nítido. Não corra em vão. Não desperdice o teu tempo. Não desperdice as tuas energias. Entregue nas mãos do Senhor e deixa Ele cuidar. Entregue nas mãos do Senhor e deixa Ele lavar. Quem sabe Deus quer te lavar os pés e você não está entendendo. Ele quer te dar uma lição. Ele quer te mostrar alguma coisa que os teus olhos não enxergaram ainda. Ele quer te fazer compreender alguma coisa. Espere. Espere, deixa Ele te ensinar. Não corra em vão. Não corra em vão, não desperdice o teu tempo. Porque é tudo vaidade. Tudo vaidade. Quando Salomão entendeu isso, já era tarde. O tempo já havia passado. Mas a lição ficou para mim, a lição ficou para você. E nós podemos hoje fazer uso desta rica lição, para não cairmos nos mesmos erros que os nossos antecessores caíram. Quer cuidar do teu casamento? Já tentei fazer de tudo. Quer cuidar dos teus filhos?
Mas eu já tentei fazer de tudo. E não entendo porque nunca dá certo, nunca funciona. Já tentei abrir as portas dos negócios profissionais e não dá certo. Eu não entendo porque eu fiz tudo certinho. Eu não estou entendendo. Se você tem buscado essas respostas, se você tem feito essas perguntas, eu convido você a sair do seu lugar nesse instante. E vem aqui à frente que nós vamos orar juntos. Não para que você venha entender, mas para que você deixe Jesus lavar os teus pés. Para que você deixe Jesus limpar os teus pés. Sai do teu lugar rapidamente para nós orarmos. Não para você entender, mas para você deixar o Senhor fazer o que Ele tem proposto para ti, para a tua família, para os teus negócios, para os teus bens. Não é para você entender. Eu me lembro, me veio à mente agora uma música. E na música o cantor dizia que, mesmo sem entender, mesmo sem ele entender, ele dizia: Senhor, eu confio em Ti. Mesmo sem entender nada. Porque tem algumas coisas que acontecem e até mesmo nos fazem chorar. Porque se quer entender, se quer compreender as coisas, mas é impossível. Uma vez, alguém chegou para mim e disse: eu não entendo por que no meu casamento a gente briga tanto, nós discutimos tanto. Aí, como eu sabia a resposta, eu disse para ele: em que mundo tu vive? Toda vez que um casamento envolver um homem e uma mulher, ele vai ter discussões, porque são pensamentos diferentes. Nem sempre a gente vai concordar com as coisas. E ele disse: tu sabia que eu não tinha pensado dessa forma? Uma coisa simples. Se às vezes nós temos dificuldade de entender o que é simples, que dirá o que é complexo. Imagina compreender aquilo que é mais difícil. Como por que as enfermidades vêm sobre nossos corpos? Como uma vez um irmão olhou para mim e disse: irmão, eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas Deus me colocou à prova, e eu não entendo. Eu disse: não é para entender, aceita. Porque tem certas coisas que você não vai entender, meu irmão. Você não vai entender, minha irmã. O que nós temos que fazer é nos colocar na presença do Senhor e orar. E pedir para o Senhor nos dar graça para nós entender o que Ele está fazendo. Hoje esse irmão, Deus deu uma empresa para ele. Naquela época ele não entendia. Hoje ele entende.
Porque nós não entendemos, nós não sabemos. Mas que bom é que Deus é quem sabe. Que bom que Deus é quem cuida. Que bom é que Deus é quem administra. Não tente entender. Eu me lembro que as primeiras vezes que eu li a Bíblia eu não entendia. E eu lia os versículos e eu dizia, meu Deus, o que é isso? Parece que é tudo no outro idioma. E eu disse para Deus, Deus, eu não entendo, tu vai ter que me ensinar. Graças a Deus, hoje Deus descortinou. E até mesmo quando Deus fala em genealogia, eu consigo entender. Porque é assim que Ele faz. Às vezes, quando Deus permite nós ficarmos em solidão, alguma coisa Ele quer nos ensinar. Aí você não entende porque está sozinho. Aí você não entende porque está vivendo esse momento. É para Ele mover. Aleluia. Feche os seus olhos. Pai, neste momento, eu estou aqui com esse grupo de pessoas com seus olhos fechados. Eu não sei qual é o pedido deles. Eu não sei o que eles estão pedindo em Tua presença. E não tenho curiosidade nenhuma em saber. Eu só sei de uma coisa. O que nós estamos vivendo hoje, nós não entendemos. O que está acontecendo hoje, nós não sabemos. Mas a hora que o Senhor quiser revelar, eis-nos aqui, Deus. Eis-nos aqui, Senhor. Cumpra-se em nós a Tua vontade. Cumpra-se em nós o Teu querer. Mas enquanto isso, Senhor, permita-nos esperar o Senhor lavar os nossos pés. Permita-nos esperar o Senhor cuidar de nós. Nos ajuda a entender este propósito. Nos ajuda a entender este sistema, ainda que pareça confuso. Nos ajuda, Senhor Jesus, a aceitar esta situação. Quem sabe Pedro disse, Senhor, eu devia lavar os teus pés. Eu devia, Senhor meu Deus, cuidar de ti, não tu de mim. Mas é por isso que Pedro escreveu lá adiante, na sua carta: lance sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Não é vós que tem cuidado dele, mas é ele que tem cuidado de vós. Porque nós não temos habilidade, capacidade, condições de cuidar de ti, Senhor. Mas sim, o Senhor é quem cuida de nós. Por isso que nós não entendemos hoje, mas amanhã nós haveremos de entender. Oh, aleluia, eu te peço a tua bênção, Senhor, sobre os teus filhos nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, eu estou ministrando sobre as suas vidas. Eu estou ministrando sobre as suas vidas nessa noite, em nome de Jesus Cristo. E eu te peço, ajuda ele, ajuda ela. Fortalece ele, fortalece ela. E dá a tua graça a ele, a ela, para ele vencer, para ele superar esse obstáculo, essa barreira, e o teu nome ser glorificado. Não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo podes mudar. Quando encontrar contigo, Jesus, virtude de ti sairá. Não te deixarei sem meu milagre ver. Clamarei até tua
só pra te tocar. No caminho do milagres, não te deixarei sem meu milagre ver. Clamarei até tua atenção chamar. Se preciso uma multidão romperei só pra te tocar. Romperei só pra te tocar. Romperei só pra te tocar. No caminho do milagre estou, sei que tu irás passar por aqui. Então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo podes mudar quando encontrar contigo, Jesus. Virtude de ti sairá. Não te deixarei sem meu milagre ver. Clamarei até tua atenção chamar. Se preciso uma multidão romperei só pra te tocar. Romperei só pra te tocar. Romperei só pra te Aleluia. tocar. Você pode aplaudir a Jesus Cristo? Você pode aplaudir a Ele bem forte? Aleluia, queridos. Que Deus ricamente vos abençoe. Foi um prazer inenarrável estar com vocês nessa noite, glorificando o nome desse Deus que vive e que reina para todo sempre.